A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da editora Betel, irmãos na Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, também os estudos escritos, além dos que já tem na revista, Então, entre em contato conosco, nós enviaremos para você gratuitamente. Aí nós enviamos em PowerPoint e também em PDF. Nós estamos estudando nesse trimestre das revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Você vê o endereço eletrônico para você adquirir as revistas e também os telefones aí para você adquirir as revistas. O comentarista deste trimestre é o pastor Abinaí Vargas. Nós já estudamos nesse trimestre em Marcos e o seu Evangelho, um coração de servo, particularidades do servo, o servo que age com excelência, o servo e as multidões, a autoridade do servo, a fé no servo, o Evangelho dos Milagres, o mestre por excelência que se fez servo, o servo revela o Pai e o perfeito plano divino, a manifestação pública do servo em Jerusalém, o sermão profético, o servo revela o futuro, e hoje vamos estudar a lição de número 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. E nós vamos estudar nesta lição os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o sofrimento do servo. Subtópico 1, a unção do servo para a sepultura. Subtópico 2, o servo traído. Subtópico 3, o corpo do servo está prestes a ser oferecido. Tópico 2, o servo está prestes a ser ferido. Subtópico 1, o servo no Getsemane. Subtópico 2, o servo é preso. Subtópico 3, o julgamento, a condenação do servo. No tópico 3, a crucificação e ressurreição do servo. No subtópico 1, a crucificação do servo. No subtópico 2, o sepultamento do servo. No subtópico 3, a ressurreição do servo. Então, nesta lição, vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, falando então do sofrimento de Jesus Cristo, ele sabendo tudo o que já ia acontecer com ele, já havia profetizado tudo isto, E já estava também escrito nas Escrituras. Ele era um estudioso da palavra de Deus, aos 12 anos já ensinava a palavra de Deus a mestres. Então, conhecia muito bem a palavra de Deus, sabia tudo que estava escrito a respeito dele, lembrando que Jesus estava na terra como homem. Então vamos estudar aí também sobre ali os últimos momentos de Jesus no jardim do Getsemane, onde ele estava orando. Vamos ver a sua prisão, vamos ver aí sua morte e sua ressurreição. O texto áureo da lição está em Marcos 16:6, que diz: Porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aí seria como se o anjo estivesse dizendo para eles, mas como é que vocês vêm buscar alguém que está vivo? Vocês vêm buscar no cemitério? Vocês vêm buscar num túmulo onde se acha morto? Vocês não sabiam, ele disse várias vezes que ia morrer e ia ressuscitar. Como é que vocês vieram aqui atrás dele? Então aquelas mulheres iam pelo caminho preocupadas. Quem vai revolver aquela pedra? É muito pesada aquela pedra. Como é que nós vamos fazer? E chegaram lá e a pedra já não estava mais no lugar, tinha sido já removida. Mas aquela pedra não foi removida para Jesus sair lá de dentro. Aquela pedra foi removida para que as mulheres entrassem lá dentro. Veja só que coisa maravilhosa. É coisa de Deus, Coisa maravilhosa. Então elas precisavam ver e então divulgarem. A verdade aplicada diz, ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia,
o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Veja, tudo estava já profetizado, tudo já estava escrito. Nós vemos aí, por exemplo, o profeta Isaías, que é chamado profeta messiânico, porque Deus revelou para ele já detalhes até da morte de Jesus, né? E nós vamos ver que em vários profetas estava tudo profetizado. Até mesmo que iam disputar as roupas dele estava profetizado. Olha aí, vou dar um resumo para vocês rápido aí, uma tabela sobre o que estava profetizado. Olha aí, milagres de cura no seu reino, seria desprezado pelos judeus, seria aborrecido sem causa, seria traído por um amigo, seria preso, seus seguidores o abandonariam e se dispersariam, seria vendido por 30 moedas de prata, que logo seriam jogadas no templo, se juntariam judeus e gentios contra o Messias, pedra de tropeço para Israel, o golpeariam no queixo, o cuspiriam no rosto, suas mãos e pés atravessados, seria executado, mas não por sua própria maldade, escarnecido por seus inimigos, lhe dariam fel e vinagre, lançariam sorte sobre sua roupa. Olha aí, suas mãos e pés atravessados, lançariam sorte sobre sua roupa, seria contado com os transgressores, seus ossos não seriam quebrados, seu corpo seria traspassado, olha, seria sepultado com os ricos, ressuscitaria dos mortos, ascenderia ao céu, se sentaria à destra de Deus. Então tudo, em detalhes, estava tudo previsto, tudo escrito já. E Jesus veio cumprir o que estava escrito a respeito dele. Então seus sofrimentos, sua morte na cruz, sua ressurreição, tudo estava já escrito, tudo vaticinado. E nós vamos ver quantos sofrimentos Jesus passou, aí sendo amarrado primeiro, acorrentado, né? Sofrendo em murros, socos, pontapés, arrancaram sua barba com as mãos, deram-lhe chutes, açoitaram-no. Imagine, ali os romanos gostavam de usar ali um pedaço de pau ali com várias tiras de couro, e na ponta das tiras desse couro geralmente colocavam ossos ou metal, de modo que ficavam dois batendo, ficavam um do lado do corpo e outro do outro lado do corpo, um batia, depois o outro, e ali arrancavam pedaços de carne, parecia os ossos, começava a bater e batia até nos ossos, órgãos ficavam à mostra. Aí era coisa terrível, sangue escorria por toda parte, a dor era horrível. Nós vemos então que Jesus tudo sofreu por nós, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Isaías diz que verdadeiramente ele levou sobre si, né, nossas doenças, nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, nossas maldições, né? Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, veja que Jesus levou tudo que nos era contrário, ele levou sobre ele, inclusive a nossa condenação, o juízo de Deus que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele, morrendo morte, a nossa morte, morte de cruz. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi considerado justo, santo, sem pecado, ele foi julgado lá no inferno onde ele foi em nosso lugar. Ele foi para onde nós tínhamos que ir, porque ele levou o nosso pecado sobre ele. Mas lá ele foi declarado justo, santo, irrepreensível. Veja 1 Timóteo 3,16, que é muito interessante, olha aí. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então vemos aí que Jesus foi acusado falsamente, vimos que Pedro trai Jesus. Veja bem, isso aí não é uma abominação. Todos os discípulos traíram Jesus. Agora veja bem, não era um pecado de abominação, não era um pecado assim planejado, não era uma coisa violenta,
coisa que eles fizeram de errado para poder Jesus ser crucificado, nada disso. Ali foi só medo de morrer mesmo. Tiveram medo muito grande de morrerem também, porque Jesus estava sendo açoitado, né, já havia sido preso. E eles esperavam o quê? Eles esperavam que se fosse prender Jesus, morressem todos, ninguém conseguisse prendê-lo. Já Judas o traiu por dinheiro. É diferente, né? Veja que Jesus aceitou até a zombaria quando estava lá na cruz, pendurado ali, pregado na cruz. E todos passavam, meneavam a cabeça, né? E brincavam, zombavam. Veja que já fizeram de tudo para humilhá-lo, colocando entre dois malfeitores. Mas Jesus morreu e ressuscitou. No domingo ele ressuscitou, está vivo para todo sempre. Ele ainda passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos, e é nesses 40 dias que ele sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, e depois que Jesus é assunto aos céus, aí 10 dias depois vem o batismo com o Espírito Santo. Jesus os batiza com o Espírito Santo. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher, né? Foi Maria Madalena. Vamos ao texto de referência que está em Marcos 15, de 43 a 47. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então é importante nós lermos aí, né, todo o capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 aí de Marcos, né, para nós entendermos, nos situarmos melhor aí nesta lição. A introdução diz: o Evangelho de Marcos também registra Jesus passando zombaria, escárnio, açoites, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitando no terceiro dia. Porém, tais situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Marcos 8, 31, 10, 33 a 34. Estava cumprindo o perfeito plano divino. Então, o plano de Deus era que houvesse um homem na terra que nunca pecou, esse homem aceitasse pegar o pecado de todos sobre ele e pegar o juízo que estava sobre toda a raça humana, que era o juízo de Deus sobre o pecado. Todos deveriam morrer em morte de cruz e serem lançados no inferno depois de lago de fogo e enxofre. Então, este homem nunca pecou, aceitar todos os pecados sobre ele e aceitar morrer na cruz em lugar de todos, foi, então, Jesus. Deus não achou nenhum homem na terra que nunca havia pecado. Então, Deus mesmo veio. Então, ele enviou o seu próprio Filho, que é Deus mesmo, mas nasceu na terra como homem. Deixou todas as suas prerrogativas divinas, se tornou em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Tudo o que Jesus realizou, então, já estava escrito sobre ele. Ele veio cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. No tópico 1, nós temos o sofrimento do servo. A leitura do Evangelho de Marcos 14, de 1 a 2, deixa transparecer a trama dos principais dos sacerdotes e os escribas que buscavam a ocasião para ver como prenderiam com engano e matariam Jesus em segredo. Então aí os anciãos, os escribas, os sacerdotes, então todo ali aquele sinédrio, todos estavam então reunidos já tramando a morte de Jesus. A única solução que eles encontraram para satisfazer a inveja deles, eles não aguentavam mais, todos falavam de Jesus dia e noite, e eles não tinham o que Jesus tinha. Eles não sabiam ensinar como Jesus sabia, não sabiam pregar como Jesus pregava, e não acontecia milagre nenhum quando eles estavam ministrando. Veja só,
Então eles não tinham nada para provar que eles eram de Deus. E Jesus tinha tudo para provar que ele realmente era Deus. E eles precisavam de alguém que os ajudasse nisso. Foi quando encontraram, então, Judas. Eles ficaram surpresos. Então, o próprio discípulo, um apóstolo, um amigo íntimo de Jesus, foi até eles e se ofereceu para entregá-lo. Tramou com eles, combinou com eles. Eu vou identificá-lo, porque tem vários homens, várias pessoas, e eu vou identificá-lo. Como eu vou identificá-lo? Da maneira que nós fazemos sempre. Quando nós saímos para algum lugar que ele mandou a gente ir, quando a gente volta, a gente beija ele, chama de Rabi. Então eu vou identificar. Eu vou chegar lá, eu vou beijar, você já sabe, é esse que eu beijar. No tópico 1, subtópico 1, a unção do servo para a sepultura. Marcos nos mostra a devoção de uma mulher de Betânia que estava presente na casa de Simão, o leproso, na mesma oportunidade que o servo. Esta mulher trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito valor. Sem se importar com o preço, esta mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. Contudo, esse gesto irritou os presentes grandemente, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Marcos 14:4. Em seu discurso alegavam que o perfume derramado era um desperdício, pois possuía um alto valor e poderia ser vendido para dar aos pobres. Esse pensamento é um equívoco por parte de todos os presentes, pois eles não conseguiam compreender que aquela mulher, consciente ou não, estava ungindo previamente o corpo do servo para o seu sepultamento que estava se aproximando. Marcos 14:8. Então veja que muitas vezes Deus manda alguém fazer uma coisa, né? Ele orienta, ele inspira, e a pessoa vai fazer sem saber o que significa aquilo. E é assim que essa mulher foi fazer isso. Mas ele tem algo grandioso por detrás disso. Esta mulher, ela estava ungindo a Jesus para o seu sepultamento antes de acontecer. Jesus sabia, mas ninguém mais sabia. Então Jesus foi convidado por um fariseu, provavelmente um homem que tinha sido curado, que era leproso e foi curado, é chamado Simão o leproso. Então Jesus foi à casa dele, se reclinou ali, né, ao chão, ele se assentava ao chão, em cima de almofadas, não havia mesa naquela época. Nós vemos então que uma mulher, sabendo que Jesus estava ali, foi até lá, levando então um perfume caríssimo. Esta mulher era uma mulher pecadora. Tem gente que confunde ela com a irmã de Lázaro, que também ungiu Jesus. Essa aqui ungiu os pés de Jesus. E ela era uma mulher pecadora. Se você ler lá em Lucas 7:37, lá diz: olha, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe-os com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com unguento. Então veja que essa mulher estava atrás de quê? Ela queria perdão, era uma mulher pecadora. Ela estava atrás de perdão, de misericórdia de Deus. Ela queria ser liberta dos seus pecados e começar uma vida nova com Deus. Olha só. Então ela levou o que ela tinha de mais precioso, de mais caro, que ela deve ter a vida inteira trabalhado para conseguir aquilo, que era muito caro. Olha, aquilo ali equivalia a aproximadamente 1 ano de salário. Então era caríssimo, né? Hoje seria aí o quê? Por volta de 15 mil reais. Imagine aí. Então essa é uma legítima adoração, né? Veja bem, quando é que Abraão teve tudo de Deus? Quando ele deu tudo o que ele tinha de mais importante para Deus, que era o seu filho. Veja que quando ele vai matar o filho, então Deus o impede e diz: porquanto, ou seja, por causa disso, porque você fez isso, Abraão, eu agora vou te abençoar grandissimamente. Olha aí.
É quando nós damos tudo, a nossa vida para Deus, é que Deus pode então nos abençoar. O amor é sacrificial. A adoração envolve sacrifício. É dar a vida a Deus. Você está pensando que Deus quer apenas uma oferta, um dízimo? Não, Deus quer você todo. Deus quer a sua vida. Então ali vários começaram a reclamar, a cochichar um com o outro, dizer que aquilo era absurdo. Todos nessa hora pensaram nos pobres. Todos diziam que devia dar esse dinheiro para os pobres. Por que eles não davam o dinheiro deles para os pobres, mas foram invocar com a mulher? Veja só, ficaram foi com inveja e sabiam que eles não seriam capazes de fazer aquilo. Muita gente na igreja tem isso, né? Aquelas pessoas que ofertam, que ajudam a obra de Deus, são invejadas por outros que são avarentos, nem ajudam e ainda querem atrapalhar aqueles que ajudam. Subtópico 2, o servo traído. Judas Iscariotes é o modelo do crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. Marcos diz que Judas foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar o mestre, e estes, ouvindo isto, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Disposto a ganhar suas moedas, então, Judas buscava como entregar o servo em um momento oportuno. Marcos 14, 10 a 11. O evangelista João nos faz saber que Judas tinha uma ocupação muito importante entre os 12 discípulos, sendo ele o responsável em gerir as finanças do grupo que andava com Jesus. João 12, 6. A preocupação exacerbada de Judas com o perfume gasto por Maria ao ungir Jesus já demonstrava seu apego pelo dinheiro em demasia. João 12, 4 a 5. Não podemos esquecer que João também diz que ele era ladrão por se apropriar das ofertas. João 12, 6. Foi a inclinação ao dinheiro que fez com que Judas entregasse Jesus aos principais dos sacerdotes. Então veja que aqui é mencionada a outra oportunidade em que uma mulher ungiu a Jesus. Aqui já é Maria, irmã de Lázaro, que ungiu Jesus com um perfume caríssimo, né? Aquela outra mulher era pecadora, estava na mesma cidade de Betânia, mas estava na casa do Simão, o leproso. Aqui Maria, na casa de Lázaro, ungiu Jesus, né, o seu irmão Lázaro. Ela lavou os pés de Jesus com perfume, enxugou com seus cabelos. Olha só que coisa interessante. Ela ungiu os pés de Jesus, perfumou os pés de Jesus e ela saiu com a cabeça perfumada, porque ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos. Olha, saiu com a cabeça perfumada. Assim somos nós. Quando nós adoramos realmente a Deus, estamos ali na presença de Deus, nós saímos ungidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nesta oportunidade, quando Maria, irmã de Lázaro, unge Jesus com aquele perfume caro, o Judas se manifesta naquele dia. Agora não foram os religiosos como na casa de Simão, lá o leproso, mas aqui é na casa de Lázaro. O Judas reclama, ele diz que aquele dinheiro devia ser dado aos pobres, que custa muito caro aquele perfume, mas ele não está com dó dos pobres, nem querendo ajudar os pobres. João diz que ele cuidava da bolsa, então ele é que cuidava das finanças de Jesus. Jesus recebia ofertas. Várias mulheres, até mulheres de pessoas ricas, andavam com Jesus e davam ofertas no ministério de Jesus. E Judas é quem guardava esse dinheiro, é quem fazia as compras daquilo que precisava, controlava aquele dinheiro. E João diz que ele roubava uma parte daquele dinheiro. Então ele era avarento já. Não foi avarento apenas quando vendeu Jesus, mas também já era avarento. Seu coração já estava possuído por Satanás. Quando Satanás usa Judas, Judas já era amigo íntimo de Satanás. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É triste quando na obra de Deus existe uma pessoa assim, né? Que ele está todo o tempo pensando em ganhar dinheiro. Nós estamos assistindo hoje no mundo pessoas que só são amigos dos outros, só se aproximam dos outros, querendo alguma coisa em troca.
Então você vale o que você tem e não o que você é. No subtópico 3, o corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. É oportuno lembrar que a festa da Páscoa era uma das mais importantes para o povo judeu, possuindo um grande valor simbólico entre este povo. Essa festa lembrava a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Foi na noite que antecedeu a sua morte que Jesus e os seus discípulos comeram a última Páscoa, quando o Mestre institui a Santa Ceia, pois ele possuía o entendimento de que o seu fim estava próximo. O Filho do Homem, que se fez servo, estaria assim como no Egito, desprendendo o seu povo não mais de uma escravidão humana, entretanto do cativeiro das astúcias de Satanás. Então veja bem, se você entender um pouquinho sobre aliança de sangue, você vai entender que quando você faz uma refeição com alguém na aliança, então seu sangue é vida. Você agora está dizendo, minha vida é sua e sua vida é minha. Também está significando, todos os inimigos teus são meus inimigos agora. Todos os meus inimigos são seus inimigos. Então veja bem, o que Jesus está fazendo? Quando é que Jesus pegou os nossos pecados sobre ele? Olha, os discípulos estavam representando todos os seres humanos naquela Santa Ceia. Então, naquela hora, Jesus, ao comer com eles, ele estava, então, pegando os nossos pecados sobre ele. É isso que dizia a aliança. Então, a vida de Jesus se torna a vida deles. E a vida deles se torna a vida de Jesus. Então, Jesus estava fazendo. Primeiro, ele fez a Páscoa. Por quê? Representando os judeus. Então, ele estava pegando agora sobre ele os pecados de todos os judeus. Depois, ele institui a Santa Ceia. A Santa Ceia é para a igreja, para os salvos. Então, ele está pegando agora os pecados de todos os povos gentios sobre ele. Então, tudo tem um significado. Então, Jesus primeiro celebra a Páscoa. Quando estão terminando de comer a Páscoa, é que ele vai iniciar a Santa Ceia. Aí, a Páscoa, ele está dizendo, acabou, não existe mais Páscoa. Agora é Santa Ceia. Veja só, aquele cordeiro da Páscoa representava quem? Representava Jesus. Aquela libertação do Egito significava a libertação do pecado, da condenação, da escravidão. Agora, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos dá liberdade, liberta-nos do pecado, liberta-nos do poder de Satanás, nos dá uma nova vida, vida com Deus agora. Então, muita gente não entende isso, tem gente celebrando Páscoa até hoje. Veja só, Jesus é o Cordeiro da Páscoa, ele é a nossa Páscoa. Aquilo era só sombra, aquilo era figura. Jesus morrendo na cruz em nosso lugar. Ele é o Cordeiro que derramou o sangue. Lá o sangue do Cordeiro era passado nas ombreiras da porta. Aqui o sangue é passado em nós, na nossa cabeça, no nosso interior. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Olha lá, quem não tinha o sangue na porta, então morria naquela casa o primogênito. Nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Então, nós temos a vida eterna. No tópico 2, o servo está prestes a ser ferido. Jesus, sabedor que era chegada a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselhos aos seus discípulos. Marcos registra a advertência que Jesus fez em particular a Pedro, dizendo que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. Marcos 14, 27 a 30. Palavras estas que não foram muito bem aceitas por Pedro. Jesus sabia então a hora? Claro. Jesus disse, olha, eu recebi o mandamento do meu Pai. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. A minha vida eu a dou e torno a tomá-la de volta. Olha só, Jesus não podia morrer. Ele nunca pecou. O salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou. Então, ele escolhe morrer. Ele dá a vida voluntariamente por nós. E ele vendo tudo se cumprindo, então ele diz, agora está na hora, agora falta cumprir isso. Ele sabe exatamente o que falta cumprir. Então ele sabe que está na hora.
Então ele vai dar as últimas instruções para aqueles discípulos. Veja que aqueles discípulos seriam a igreja no futuro. Então Jesus, já sabendo da importância que Pedro teria, ele já adverte Pedro, né? Ele já diz para Pedro que Pedro o trairia. E Pedro já tinha dito que por ele daria a vida. E Jesus explica para ele: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Veja bem, tem gente por aí inventando que esse galo aí é uma trombeta, que não é galo, não sei o quê. Não existe isso, tá? Sempre houveram galos, galinhas, né? Na Arca de Noé lá, e antes disso, na Arca de Noé já tinha lá 7 galos e 7 galinhas, né? Eram 7 pares de animais puros, tá? Então galinha e galo sempre foram comida para nós, né? Então ali eram galos mesmo. Então ali era um galo mesmo, viu? O galo sempre foi criado em Jerusalém, sempre tinha, andava pelos terreiros fora, galo voa, anda, né, para todo lado. Então sempre teve. Agora, no templo é que era proibido a entrada de galo, porque lá só os animais que eram oferecidos em sacrifício. E não havia oferta de sacrifício de galo e galinha. Por que não havia? Porque sempre foi uma comida barata, né, para todos. Isso não podia faltar na alimentação. Então, não era exigido uma oferta, aí colocando um galo ou uma galinha como oferta. Tinha pombo, mas não galo e galinha. Então, tinha galo e galinha? Claro, as pessoas comiam, né? Aí o frango, né? A galinha, o galo, comiam ovos. Sempre foi importante na alimentação. Então não vai pensar que era trombeta não, porque não, era o galo mesmo, tá? Olha, Jesus, quando olha para Jerusalém, ele diz: olha, eu queria juntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, tá vendo? Falando sobre galinha. Tome cuidado com essas pessoas que andam inventando coisas, né, para atrapalhar a fé dos outros. Então o importante é que Jesus sabia que Pedro ia traí-lo, né, e já o preveniu para que Pedro não se perdesse, para que não acontecesse com Pedro o mesmo que aconteceu com Judas, né? Que Judas depois foi lá e se matou, se suicidou. Então no tópico 2, subtópico 1, o servo no Getsemane. Marcos narra que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. Marcos 14, 37, 40, 41. O evangelista relata que no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou seus discípulos dormindo. O que nos chama a atenção é que isso ocorre enquanto o servo angustiava-se em oração profunda, rogando ao Pai que, se fosse possível, passasse dele este cálice. Foi nesse ambiente que Jesus fez a seguinte explanação: basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Marcos 14, 41. Então veja, era a última noite de Jesus ali livre, né, andando por Jerusalém, por toda parte. Ele ia ser preso agora. Então veja só que ele está orando, ele passa a noite em oração. E ele fala com os discípulos que ele estava angustiado até a morte. Ele precisava de companhia, de ajuda. Ele estava precisando de intercessores, de amigos presentes, né, de consolo, de amizade mesmo. Então ele chama para si, para ficar perto dele, os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos estavam um pouco mais abaixo, né, no Monte das Oliveiras. Evidentemente, eles cercavam qualquer pessoa que quisesse passar até Jesus. Então veja que ele estava orando, ele estava num momento de intimidade, como ele sempre fazia. Muitas vezes ele levantava bem cedinho de madrugada, ia para um lugar afastado orar. Às vezes passava também, algumas vezes passou a noite orando. Então agora era mais uma vez que eles viam Jesus orando e estava angustiado, né, a ponto de orar e suar gotas de sangue. Ele estava numa tremenda luta espiritual, porque Jesus estava na terra como homem. Qual é o homem que quer morrer? Qual o homem que quer ir sofrer pontapés, socos, né? Quer aí receber uma coroa de espinhos na cabeça, ter as mãos perfuradas, ser pregado na cruz? Nenhum homem quer isso. Então, como homem, Jesus também não queria.
mas ele estava aqui entregue totalmente à vontade de Deus. Ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, ele obedeceu como homem. Então ele estava obedecendo totalmente o que estava escrito a respeito da sua obra aqui na terra, estava se submetendo totalmente à vontade de Deus, que era nos salvar, e para isso teria que dar o seu próprio filho para morrer por nós. Isso é mais uma prova da humanidade de Jesus, da humanização de Jesus. Se ele estivesse na terra como Deus e não como homem, ele nem sentiria dor. Seria absurdo, né? Ele nem veria a morte. Mas não, ele sentiu o afastamento de Deus. Imagine aí ele saber que Deus vai ter que se afastar dele agora por causa do pecado que estava sobre ele. Então ele ora, se for possível, existe algum plano, né? Um plano B, mas não existia. Então ele diz, faça a tua vontade. Os discípulos não puderam velar com ele, orar com ele, nem uma hora, estavam dormindo. Jesus foi lá de novo, acordou-se, eles dormiram de novo. Jesus foi de novo, eles dormiram de novo. E aí Jesus foi, acordou-os e disse, está na hora, chega. Então Jesus sabe agora, ele vai descer o monte e já vai para o lugar onde ele vai ser traído por Judas e será preso. No tópico 2, subtópico 2, o servo é preso. Marcos pronuncia que, enquanto o servo ainda falava, veio Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, ao Getsêmani, acompanhado dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com eles vieram a grande multidão com espadas e varapaus. Judas acertou com a liderança judaica que aquele que ele beijasse, esse seria o Cristo. Ao se aproximar do servo, disse, Rabi, Rabi, e saudou com um beijo no rosto, sendo o mestre preso nesta hora. Marcos 14, 45 a 46. Aquelas pessoas foram prendê-lo como se ele fosse um delinquente. Marcos 14, 48. Entretanto, a verdadeira identidade do Filho de Deus estava muito próxima de ser conhecida por todos aqueles que o haviam prendido injustamente. Então veja que Judas havia tramado, então, com os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ali todo o sinédrio, ali havia a polícia do templo, né? Então eles foram para prender Jesus e olha que eles foram com armas, como se Jesus fosse algum bandido, né? Como se Jesus fosse reagir. Tantas vezes que Jesus esteve no meio deles, nunca bateu em ninguém, nunca deu um pontapé em ninguém, nunca deu um soco em ninguém, nunca deu um tapa em ninguém. Ele apenas falava com as pessoas, ele demonstrava o amor de Deus para com as pessoas, embora com os religiosos ele os tratasse de maneira um pouco diferente, porque eles precisavam, né? Eles discutiam, e Jesus também discutia com eles para tentar convencê-los. E olha que alguns realmente foram convencidos, e logo após a morte e a ressurreição de Jesus, muitos sacerdotes se converteram. Então eles não entendiam nada, mas eles estavam, na verdade, cumprindo a palavra de Deus. Veja, se eles não prendessem Jesus, não o condenassem Jesus, Jesus não teria morrido em nosso lugar para nos salvar. Então tudo era o plano de Deus, tudo estava ocorrendo dentro do plano de Deus e Jesus se submeteu a tudo isso. Veja só que quando eles procuraram por Jesus, Jesus disse, sou eu. E eles caíram, vários caíram pelo chão, só de Jesus dizer, sou eu. Agora, Jesus poderia matá-los a todos? Poderia, mas não. Ele se submeteu, foi preso. Tudo que ele sofreu se submetendo para que o plano de Deus se cumprisse. Tópico 2, subtópico 3, o julgamento e condenação do servo. As circunstâncias do julgamento de Jesus mostram o que há de mais perverso no coração do homem. Marcos narra que os principais entre os judeus o levaram à casa do sumo sacerdote, buscaram algum testemunho contra ele para matá-lo, e não acharam. Marcos 14, 55. Estava tudo armado naquele julgamento para que sua condenação acontecesse. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote e revelar sua identidade como Filho de Deus, Marcos 14, 62, o sumo sacerdote considera tal declaração do servo uma blasfêmia, e todos concordam que ele deve morrer. Marcos 14, 63 e 65.
Então veja, assim como Estevão, né, nós vimos mais tarde, vai morrer ali por falsas testemunhas, Jesus também é assim que ele é condenado, com falsas testemunhas, tentando de toda maneira provar alguma coisa contra ele. Eles estavam com muita inveja e tentaram de toda maneira arranjar alguma testemunha para mostrar alguma coisa. Uns disseram, não, ele disse que vai destruir o templo em 3 dias e ele vai levantá-lo. Então, o pessoal disse, não, mas isso aí não vai servir, não vai ter essa acusação aí, não tem lógica, não vai servir para convencer os romanos. Nós temos que fazer alguma outra coisa. Mas, na verdade, eles estavam fazendo aquilo que tinha que ser feito. Olha, o cordeiro, para ser imolado, ser oferecido no altar de sacrifício, ele era examinado primeiro pelos levitas, para ver, ó, esse cordeiro aqui, ele está pronto, ele serve para o sacrifício. Assim Jesus foi julgado antes. Eles tinham que aprovar que Jesus era realmente um cordeiro digno de morrer por nós. Olha aí, os sacerdotes que representavam os judeus não acharam dele culpa nenhuma. O seu amigo que se tornou inimigo, representando ali os seus amigos, Judas, disse, não tem culpa nenhuma. Os políticos representados, né, por Herodes, não vejo dele culpa alguma. Os romanos aí representados não acharam, então os gentios não acharam culpa nenhuma. Pilatos não achou culpa nenhuma. Então Jesus foi examinado. Cada vez que eles diziam, não vejo dele culpa alguma, eles estavam dizendo, o cordeiro é digno de morrer, de ser sacrificado, de morrer em lugar de todos. Então, como eles não acharam nenhum motivo assim legal, quando Jesus se declara filho de Deus, então eles dizem, é digno de morrer e vamos matá-lo e pronto, mandam prender. E aí vão ter o aval dos políticos, né, ali para poder, então, condenar Jesus à morte. Os romanos já torciam mesmo para aparecer alguém para ser crucificado, para servir de exemplo para os outros. No tópico 3, a crucificação e ressurreição do servo. Quando os principais judeus acusaram o servo de dizer ser o rei dos judeus, o levaram até Pilatos para que este o condenasse à morte. Após Pilatos interrogar Jesus e não achar nele nenhuma culpa, e sendo costume no dia da festa soltar um preso, Pilatos deu a escolher ao povo entre a morte de Jesus e a libertação de Barrabás, preso com outros amotinadores que tinha num motim cometido a morte. Marcos 15:7. Que triste ao ler Marcos narrar que o povo escolheu Barrabás. Marcos 15:11. Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Marcos 15:15. Então, quando Jesus se declara filho de Deus, eles sabem que os romanos, para eles, Deus era César. Então, eles estão dizendo, acusando Jesus agora de dizer que tinha um Deus que não era César. Então, de se amotinar contra o governo romano. Então, ele vai ser colocado em julgamento, depois de sofrer, de ser espancado e tudo mais. Agora, ele vai ser colocado ali para ser julgado definitivamente. Aí o que o governador vai fazer? Ele agora, após ouvir a sua própria esposa dizer para ele não se meter naquilo, mas ele se achou encurralado politicamente, ele queria agradar os líderes judaicos. Então, ele se lembra que tem, durante a festa da Páscoa, né, que é a festa que comemora a saída do povo de Israel do Egito, então, nessa festa, era possível soltar um preso dentre outros presos que estavam condenados a morrerem crucificados. Então, estava ali Barrabás, que tinha feito um motim, né, contra o governo romano. Ele tinha acabado matando alguém, então ele estava ali condenado a morrer na cruz, crucificado. Então, o que Pilatos faz? Coloca Jesus ao lado de Barrabás e ele vai dizer, olha, é evidente que eles vão soltar Jesus, ele nunca matou ninguém, fazia milagres, então vamos colocar aqui.
E aí, os religiosos, os líderes religiosos, sacerdotes e tudo mais, se unem com o povo e vão espalhando a notícia. Olha, na hora que falar quem vocês escolhem, então soltem Barrabás e crucifica Jesus. E combinaram então com o povo, e aquilo se espalhou ali. E aí, quando Pilatos pergunta o que eu faço com Jesus, chamado Cristo, e eles dizem, crucificam. Quem eu solto? Barrabás. Então o povo fez a escolha de serem amaldiçoados. Condenaram o Filho de Deus à morte e soltaram um assassino. Veja só, estavam fazendo assim, eu escolho Satanás para ficar comigo e deixa Deus longe de mim. É isso que estavam dizendo nesta hora. E toda a nação foi amaldiçoada por isso. No ano 70, o general Tito entrou ali e acabou com tudo. Matou quem tinha pelo meio, queimou tudo, destruiu tudo. Tópico 3, subtópico 1, a crucificação do servo. Para nos fazer compreender o caminho traçado por Jesus antes da crucificação, Marcos narra que a preparação para o ato foi um momento de aflição e amargura, onde Cristo teve que enfrentar a chacota e a desonra. Marcos 15, 17. Nesta ordem de ideias, lemos que após a condenação à morte por Pilatos, Marcos 15, 15, os soldados romanos usaram de ações impiedosas, Marcos 15, 19. Diante de tanta crueldade, o céu ficou muito combalido, sendo Simão o Cirineu obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz, Marcos 15, 21. Ao chegar ao seu destino e ser exposto no madeiro, o céu, dando um grande brado, expirou, Marcos 15, 37. Então nós vemos que Jesus foi humilhado, colocaram a capa nele, disseram a ele, salve, rei dos judeus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça. Imagine, qualquer pancadinha na cabeça, a cabeça da gente incha, dói, inflama, fica latejando. Imagine uma coroa cheia de espinhos. Bateram, espancaram, chicotearam, fizeram de tudo com Jesus. Então ele perdeu muito sangue, Isso aí dá uma anemia e dores profundas. Imagine os ossos aparecendo lá de fora. Que deu uma dor profunda, muito angustiante. E Jesus sofria tanto, doía tanto, que ele não estava mais aguentando carregar a cruz. Então, é chamado Cirineu, parece que é uma pessoa negra. Os negros sempre foram chamados para ajudar nas horas mais angustiantes da humanidade. E assim, esse homem é chamado e ele vai ajudar Jesus a carregar essa cruz. Chegando no Calvário, então, Jesus ali é pregado na cruz. Eu gosto muito de uma cena no filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, onde aparece Jesus procurando pela cruz. É impressionante aquilo, acho muito interessante. Então Jesus estava ali para dar a vida por nós, ele queria ir para a cruz, ele queria morrer na cruz. Ele decidiu morrer na cruz em nosso lugar. E nós vemos que Jesus, na hora da sua morte, ele dá um grande brado. Como que quisesse dizer, olha, se eu quisesse, eu ficava totalmente curado aqui agora e descia da cruz. E pronto. Ainda destruía os inimigos, como se quisesse dizer isso. Então sabemos que ali na cruz ele sente a separação de Deus Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele sentiu a falta daquela comunhão com o Pai. Aí nós sabemos também que ele olha para Maria, o sofrimento que ela estava passando, e ele coloca João ali para ajudá-la, encomenda João de cuidar dela. Olha que coisa tremenda ali, pelo que consta, nenhum dos irmãos de Jesus estão presentes. O pai de Jesus, alguns dizem que ele tinha morrido, isso não existe. Se tivesse morrido, a Bíblia dizia. Mas era um homem trabalhador e ficava lá em Nazaré trabalhando, enquanto os filhos andavam por toda parte. Então, nós vemos aí que nenhum da sua família, a não ser sua mãe, estava ali. E seus apóstolos, amigos íntimos, só João estava ali, porque era amigo do sumo sacerdote João. Veja que quando eles entraram lá onde Jesus estava sendo julgado, João é que colocou o Pedro para dentro. João conhecia o sumo sacerdote.
Então ali também ele estava presente por conhecer o sumo sacerdote. Então veja que Jesus ali dá suas últimas instruções para que sua mãe seja cuidada, né, por João. Também ele fala com o pai sobre aquela separação e ele espontaneamente entrega a sua vida, né? Nesta hora ele vai dizer que ele está entregando a sua vida, então ele morre em nosso lugar ali, leva o juízo de Deus sobre ele. E ele vai para onde nós tínhamos que ir. Se ele estava com o nosso pecado sobre ele, nossas dores, enfermidades, maldições, tudo sobre ele, ele vai para o lugar que nós tínhamos que ir. Nós, pecadores, tínhamos que ir para o inferno. E é para onde Jesus foi. Mas lá ele é justificado em espírito. E ele, então, ressuscita dentre os mortos. Tópico 3 sobre o tópico 2, o sepultamento do servo. Marcos narra que um senador honrado por todos, por nome José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus, se dirigiu ousadamente a Pilatos e, sem hesitar, pediu o corpo do servo. Marcos 15:43. O evangelista João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus. João 19:38. Diante de tal pedido, a postura adotada por Pilatos, segundo Marcos, foi de maravilhar-se ao saber que Jesus havia morrido. Marcos 15:44. A aceitação de Pilatos em ceder o corpo do Nosso Senhor se deu após perguntar ao centurião e confirmar a informação. Diante da ratificação, Pilatos aceitou dar o corpo a José. Marcos 15:45. No diagnóstico alcançado por Marcos, assistimos que José comprou um lençol de linho, envolveu o corpo de Jesus e depositou no sepulcro lavrado em uma rocha. O que José de Arimateia não sabia é que o túmulo novo brevemente já estaria vazio. Então aí um senador honrado, né, José de Arimateia, ele vai pedir o corpo de Jesus para Pilatos. Veja só, Pilatos ficou surpreso. Por quê? Talvez Pilatos tivesse já informação de que não foram quebradas as pernas de Jesus, como foi dos outros dois que estavam crucificados, um ao seu lado e outro ao outro lado dele. Também Pilatos tinha ainda uma esperança, já que Jesus fazia muitos milagres. Quem sabe, Pilatos pensou, quem sabe ele vai descer da cruz? Quem sabe ele vai fazer alguma coisa em cima da hora? Ou quem sabe Pilatos acreditava como acreditam aí os muçulmanos. Não, ele foi substituído na cruz por outra pessoa. Quem sabe ele pensava isso? Aqueles homens eram assim espíritas, eles acreditavam até de incorporação de espíritos. Pensaram que Jesus era incorporação de João Batista, né? Pensavam também que João Batista era incorporação lá do profeta Elias. Então, eles acreditavam no espiritismo. O certo é que Jesus morreu mais rapidamente do que eles pensavam. Eles imaginavam que Jesus fosse durar muito mais tempo na cruz até morrer. Então, José de Arimateia pede o corpo. Pilatos vai perguntar ao centurião, que estava presente, né, na crucificação de Jesus, e ele confirma que Jesus havia morrido. Então concede a José de Arimateia que pegue o corpo, ele vai, tira o corpo, né, ele leva lençóis, ele leva ali unguento, especiarias, né, que era normal colocar ali, ungir o corpo da pessoa com bastante óleo ali, enrolar no lençol como se fosse uma múmia, amarrar ali um lenço no queixo, né, com a cabeça. Então levaram Jesus e colocaram naquele sepulcro novo que tinha ali, pertencendo a José de Arimateia, que tinha já preparado, né, para o seu futuro aquele túmulo, porque aquele túmulo não era coisa de gente pobre. O que ele não sabia e nem imaginava é que daqui a uns dias o túmulo voltaria a estar vazio, né? Daí 3 dias Jesus ressuscitou, então o seu túmulo ficaria novamente intacto, sem ninguém morando lá, sem nenhum resto mortal de ninguém. Jesus passou pelos lençóis e ressuscitou. Glória a Deus. Tópico 3, subtópico 3, a ressurreição do céu. Pela manhã de domingo, mesmo preocupadas acerca de como removeriam a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo. Marcos descreve que estas mulheres presenciaram um jovem sentado à direita, vestido com uma roupa branca, comprida, e ficaram espantadas. Marcos 16:5. Nesta hora, o anjo do Senhor disse as palavras mais doces e belas para todo cristão: o servo ressuscitou. Marcos 16:6. Então sabemos que na manhã, bem cedo, de domingo, de madrugada, as mulheres foram para ungir e colocar perfumes no corpo de Jesus. Era o costume, né? Mas elas andavam preocupadas. Quem vai tirar aquela pedra, a pedra grande que foi colocada na porta lá
Não tem jeito, nós não aguentamos tirar. E chegaram lá, haviam na verdade aí, Marcos fala mas haviam 2 anjos, né? E então disseram, quem vocês estão procurando aqui entre os mortos? E Jesus está vivo, ele ressuscitou, como havia dito já. Então nós sabemos que as mulheres voltam, mas Maria Madalena entra lá dentro. Na verdade, aquela pedra não foi tirada para Jesus sair. Jesus ressuscitou, passou pelos panos, pela pedra e foi embora. Ressuscitou. Agora, aquela pedra foi retirada para poder as mulheres entrarem e verem que Jesus ressuscitou. Também os discípulos depois vão correndo, Pedro e João vão correndo e vão lá. Nós vamos ver que Pedro e João, né? Pedro corria mais lento, era mais velho, e João corria mais rápido. Chegou, como ele era muito irreverente, ficou na porta. Pedro entrou logo, que era irreverente, já chegou e entrou. E a Bíblia diz que João viu e creu. O que João viu e creu? João viu que Jesus havia passado pelos lençóis, porque os lençóis estavam enroladinhos. Não tinha como tirar o morto do sepulcro sem levá-lo com os lençóis e tudo. Ninguém ia levar o morto pelado, né? Então, João ficou imaginando aquilo ali. E os lençóis estavam enroladinhos. O lenço que antes estava amarrando, né, o queixo de Jesus à cabeça para ficar o morto com a boca aberta, estava onde antes estava a cabeça de Jesus. Então João viu aquilo ali e creu, porque ele viu, só pode ter sido que Jesus ressuscitou, passou pelos lençóis, passou a cabeça pelo pano também, que estava amarrando o seu queixo, e subiu, ressuscitou. Então o certo é que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, correu para avisar os discípulos, Pedro e João foram, né? E Jesus passou 40 dias aparecendo a muitos, inclusive a 500 irmãos, né? Depois ele foi assunto ao céu. E depois ainda apareceu a Paulo algumas vezes, a caminho de Damasco, e depois outras vezes também apareceu a Paulo. Então Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e foi ao céu. Quando está chegando, se ouviu alguém dizer, Deus dizendo, abram-se portais eternos, aí vem o Rei da Glória. E os anjos diziam, quem é o Rei da Glória? Veja só, é maravilhoso isso aí, né? Está em Salmos 24. Olha o que diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Veja só, isso é Jesus. Quando ele foi assunto aos céus, estava chegando ao céu. Foi saudado por todos. Bem aí, vai entrar o Rei da Glória. Jesus entra ali. Agora, olha só, um corpo humano glorificado se assenta à direita do Pai, onde intercede por nós. Glória a Deus, aleluia. Conclusão, nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, Ele está vivo, conforme nos afirma a sua palavra. Ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Glória a Deus. Então estamos aí aguardando a vinda de Jesus para nos buscar no arrebatamento da igreja. Estejamos firmes e conscientes de que Ele está chegando, Ele ressuscitou. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15, se você não crê que Jesus morreu e ressuscitou, sem crer na ressurreição é vã sua fé. Não vale nada a sua fé. Não, sua salvação não existe. É preciso crer. Olha, em Romanos 10 também Paulo diz, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é muito importante crer na ressurreição de Jesus. Se você ouvindo esta palavra, deseja entregar sua vida a Deus agora, aceitando a Jesus como único Salvador, Senhor, crendo que Ele veio ao mundo como homem, viveu como homem, levou sobre os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar, levando o juízo que era para nós, ali naquela cruz. Depois Ele foi sepultado, Ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, lembre-se, Jesus já levou nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo sobre Ele, e ressuscitou. Ele agora te cura. Creia nisso, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Olha para essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, crendo em Teu Filho Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Escreve-se aos seus nomes no livro da vida, perdoa-lhes, concede a eles o Espírito Santo
Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora. Toca, Senhor, deles agora. Que grande e maravilhosa obra que o Senhor fez por nós. Glória a Deus, aleluia. Receba a tua cura em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Olha, dê um like aí, se inscreve no nosso canal, passa esse link para outros aí, divulgue nosso trabalho para que outros também conheçam. Deus abençoe, a paz do Senhor, amém, glória a Deus, esperamos ter ajudado os irmãos.